Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 158 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Comigo aqui na bancada, o consultor Kleber Santos. Kleber, bom dia, bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia, Café, bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. O jornalista Ricardo Bizarra, comigo também. Bizarra, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e hoje temos como entrevistado o Júlio César de Pieri Sanches, ele que é diretor da Agile Pesquisas, hoje diretamente do Paraná conosco. Bom dia, Júlio César, mais uma vez, obrigado por atender nossa reportagem. Bom dia, Cafeu, bom dia a todos, é uma honra para nós. Para nós também. Bom, toda vez, viu, Júlio, que tem aí pesquisas, quem que não vai trazer? O Júlio para nos ajudar aí na avaliação. Agradeço, uma porta que vocês abrem para a gente e para nós, igual eu falei agora mesmo, é uma honra, é um prazer estar com vocês. Gostaria de estar pessoalmente, mas dessa vez estou aqui por Londrina. Mas está em alto e bom som e está muito tranquilo. Ô Kleber, vamos fazer um primeiro retrato? Você fez uma compilação de algumas informações, né? Sim. Vamos fazer um primeiro cenário, a gente coloca na mesa e a partir dali a gente vai fazendo o debate. Exato. O que a gente está vendo aí, o Cafeu, principalmente nessa pesquisa que mostra o Lula, a questão do principal ponto de atenção na questão da análise de governo, que a gente vai falar daqui a pouco os números, mas o que eu quero já chamar a atenção, e o Júlio vai poder nos ajudar bastante, é que quando a gente olha para a pesquisa, a gente vê que a avaliação pessoal do Lula está pior do que a avaliação de governo. Quer dizer, é um descolamento, pelo menos pequeno, entre a percepção do governo em relação à percepção do presidente. Isso, e esse cenário não é nada bom para ele, sabe por quê? Porque numa eleição, as pessoas não votam no governo, elas votam numa pessoa. Então, o eleitor até pode reconhecer que o governo tem acertos, fez ou está fazendo algumas coisas boas, mas ele não confia no político, ele não vota. Então, a avaliação do governo é uma coisa racional, e depois o Júlio pode até nos ajudar bastante nisso, e é o desempenho dos ministros, os programas, os serviços. Já a avaliação do político é pessoal, é emocional. No caso do Lula, existe uma fatia de 15%, que a gente vai ver já, que até está satisfeito com o governo, mas não quer votar no Lula. Existe uma desconexão, como você falou, existe um desgaste na imagem dele como liderança. Isso é um péssimo sinal para o candidato Lula, porque na urna não aparece avaliação de governo. O que aparece na urna é um nome e uma foto. Então, é a emoção que comanda o apertar da tecla ali na urna. Então, o que a pesquisa está dizendo, a gente vai ver com detalhe já, o Lula não tem apenas que mudar a economia, melhorar a economia, que a situação está brava. Ele tem que se reconectar com o eleitor emocionalmente. E aí sim, ele poderá obter uma votação maior do que o que os números indicam nesse momento. E aí, Júlio, a questão toda vai em cima disso, né? Porque hoje uma ocupação, principalmente pela direita, de uma maneira muito inteligente dos espaços das redes sociais, né? Coisa que o governo não sabe fazer. O Lula já confidenciou que sequer ele manuseia o celular dele. E eles pegam esses recortes das viagens dele, agora essa última viagem dele para o G7, ele criticando o G7 e sendo convidado pelo G7. Logo na sequência, ele tem aquele deslizezinho que não consegue ouvir o retorno. Depois vai tirar a fotografia, ligaram aquela imagem dele ao Biden, né? Falando que ele estaria senil nesse período. Quer dizer, tudo isso vai construindo uma imagem de um Lula impotente e não mais aquele Lula atuante dos outros mandatos. Mais ou menos por aí? É por aí, Café. Kleber, bom dia. Em específico, né, vamos falar do líder máximo do nosso país, né? Vamos falar do Lula, é o presidente. É a pessoa que está comandando a nação, é um time, é um barco, né? Você tem ali um monte de gente trabalhando, mas o comandante é o Lula. E a imagem dele não está legal mesmo. Eu fiz análise em algumas pesquisas que saíram aí nos últimos 15, 20 dias. Em especial, me chamou a atenção, que corrobora aí com o que o Kleber falou da pessoa, a Ipsos, IPEC, aponta que 58% da população não confia no Lula. É um índice muito alto. Ele tem, a avaliação pessoal dele é pior do que a avaliação de governo.
e a avaliação de governo não está bom. Então, você pega esses eventos que você acabou de mencionar para a gente, Café, é vergonhoso, porque a pessoa não sabe se portar, é um chefe de Estado, é um líder, é chato. E a direita, né, vamos falar, a oposição do Lula sabe muito bem pegar esses detalhes, esses vacilos e fazer isso viralizar nas redes sociais. Uma situação difícil do Lula. Agora, o Zé Dirceu, que é militante histórico do PT, numa entrevista à Globo News, quando indagado, né, caso o Lula não queira ser candidato, qual é o candidato substituto? Ele falou, é o PT. Ou seja, é uma demonstração que não tem nome. Diferentemente do centro e da centro-direita, né? Que se a gente elencar aqui, nós temos pelo menos 4 a 5 bons candidatos, né? Como é que você vê essa pressão sobre Lula ser o candidato, mas tendo que conviver com esse desgaste? Obviamente que tem um ano pela frente, mas nós trouxemos notícias há pouco que da área econômica que já aponta para um estrangulamento de capacidade de investimento do ano que vem. Você entende que o Lula, para sair bem na fita, abriria mão de uma candidatura ou a falta de opção da esquerda remeteria a ele ser candidato novamente? Olha, Café, assim, olhando a questão dos números da política, eu acho que o Lula não quer sair por baixo, tá? Eu acho que não ficaria bom para o currículo do presidente, com 3 mandatos aí, né? Perder uma reeleição. Eu acho que se ele perceber que corre um risco, ele não vai para o all-in, não vai para a loucura. Hoje diz que sim, porque não tem mesmo um nome, o PT não tem outro nome. E o Zé Dirceu, ao fazer essa declaração que quem vai ao PT, ele sabe que o PT tem 35%, você tem a esquerda, a extrema esquerda, vamos falar assim, com 35%, a extrema direita 35%, direita, e você tem aí perto de 30% dos eleitores que estão aí analisando o cenário, que vão decidir aí mais pro meio do ano que vem para frente. Mas eu acho que o Lula vai para uma reeleição apenas se tiver muito, muito favorável a situação dele. Eu acredito que não vai falar, vou sair para segurar o time. Ele, pessoalmente, eu não acredito nisso. Hoje as declarações são que vão, porque ele fala, né? Até porque ele não tem um nome. Qual seria o outro nome do PT? E com o desgaste do Haddad, né? O Haddad já também entrou na mesma toada, porque eu acho que eles imaginaram, né, Kleber, até você pode colaborar, que o Haddad pudesse ser o papel que o Fernando Henrique Cardoso fez lá atrás, né? Que era alguém fora da área econômica, mas que conduzisse a economia e, naquele caso, teve o Plano Real. Mas o Haddad, de um certo flerte que ele tinha até com o mercado financeiro e tudo mais, efetivamente, hoje, ele não goza mais dessa credibilidade. Né? Exatamente. Num país em que a economia tem um peso tão grande, uma população gigante que depende tanto das coisas do governo, do apoio e também de oportunidades, o que a gente tem visto é o seguinte: o ministro da Economia, quem cuida dessa área no país, tem uma visibilidade muito grande, que ela pode ser negativa ou positiva. No caso do Haddad, se ele vai bem, ele torna-se naturalmente, eu imagino até que essa era a grande aposta. Vamos lá, porque ele será a nossa carta na manga para ser o futuro presidente da República. Só que as coisas estão dando tão errado e também como ele é muito leal ao Lula, pelo que a gente percebe, o Lula influencia demais, mesmo nas questões técnicas dele, ele acaba passando para o país uma imagem de fraco, uma imagem de quem não tem autoridade. Isso está pegando subordinado, diferentemente do Paulo Guedes com o Bolsonaro, não é isso? O Paulo Guedes era o contrário. O Paulo Guedes tinha, além do aval que o Bolsonaro dava para ele, que a economia é com o Paulo Guedes, além de dar... Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga, além disso, o Paulo Guedes tinha uma postura mais firme, mais forte, até a imagem dele, a forma que ele colocava. Já o Haddad, ele está passando uma certa insegurança. Isso não é do ramo, né? Vai ficando muito ruim, porque
mesmo quem não avalia tecnicamente, olhando para ele falar, volta atrás, daqui a pouco mudou tudo, passa a ter uma certa insegurança em relação a ele. Meio tentativa e erro, né? Exato. Agora, ô Júlio, se a gente pensar no último desgaste, que foi a questão do INSS, eu tenho visto um esforço muito grande, principalmente o Messias, né, que é o procurador-geral, no sentido de passar que o governo vai equacionar. E nós sabemos que tem um problema grande aí, que é o dinheiro dos aposentados foram para entidades e o governo teria que pagar esse rombo. Isso vai dar um problema fiscal, inclusive, se não tiver um aval do próprio Supremo, né, para fazer esse pagamento. Você acredita que se eles agilizarem o reembolso para os aposentados, eles podem, de alguma maneira, se capitalizar em relação a essa questão? Ou não? O desgaste com o INSS já está consumado? Acho muito difícil, Café. Acho muito difícil. E eu acredito que, não sei porquê, ou talvez até estrategicamente, é uma pauta que a oposição está usando pouco. Não sei se estão esperando um time, esperando não mais. Não é a CPMI agora? Não seria a CPMI para dar um desgaste lá? Então, sim. Mas veja, se comparar com aquela situação do Pix, vamos falar, essa situação do INSS nem se compara. Pelo amor de Deus, é um crime que aconteceu aqui, nem se compara. E a repercussão, o que eles bateram naquela situação do Pix, no meu modo de ver, foi muito maior. Então eu estou achando que, inclusive, é um trunfo que a oposição tem nas mãos para usar em algum momento. E nós fizemos uma pesquisa estadual, né, aqui no Paraná, onde a gente abordou essa questão do INSS. Estou falando da pesquisa porque o assunto se diz respeito. Aqui, 70% da população aponta que o culpado é o governo, porque não fiscalizou direito. Mais de 60% da população acredita que não vai ter o dinheiro de volta. Então, eu acredito muito difícil. Essa questão orçamentária do país, fiscal, não permite essa devolução do governo. Qual que vai ser a manobra pedalada? Não sou da área econômica, tá? Como o Haddad também não é, até aproveitando o ponto, comparando ele com o Paulo Guedes, ele também vai mal porque ele não é da área, ele não sabe do riscado. Então tem esse outro problema. Quando as coisas vão tudo muito bem, você pode colocar um meia boca ali para jogar e o cara faz. Mas quando o time é ruim, o time precisa do camisa 10. E o Haddad não é o camisa 10 da economia. Então, só concluindo essa questão, eu acho difícil essa situação do INSS, eu acho que vai vir mais pancadas por aí, o estrago ainda não está na sua totalidade para a imagem do governo. Principalmente quando chegar no irmão do Lula, né? Porque aí vão ligar, né, as imagens. Bom, você falou que fez um estudo, Kleber, apontando a questão do Lula, o seu governo. Você fez também para o Bolsonaro na mesma pesquisa? Sim, a pesquisa está dizendo o seguinte: o Bolsonaro ainda é um dos maiores líderes políticos do país. Ele é mais do que um nome, ele já virou um símbolo político e o Júlio com certeza já constatou isso e pode até dar detalhes para a gente. Mesmo inelegível, ele vai seguir sendo o maior cabo eleitoral da direita no ano que vem. Agora, nenhum nome, nem Tarcísio, nem Zema, nem Ratinho Júnior tem hoje a capacidade de mobilizar 30% do país com um simples vídeo no celular, que é o que o Bolsonaro faz. E as eventuais condenações e a possibilidade dele ir para a cadeia? Se isso acontecer, só vai reforçar o sentimento de perseguição e ele vai crescer. E quem foi escolhido como herdeiro político por Bolsonaro tem a chance de disputar e de vencer. Bolsonaro, ele ainda é a única liderança política da oposição capaz de rivalizar, e eu digo emocionalmente, ele é o único capaz de rivalizar emocionalmente com Lula. E na política, que é uma batalha emocional, isso faz toda a diferença. Agora, Júlio, pela sua experiência em pesquisas, muita gente está falando, olha, o melhor adversário para o Lula seria o Bolsonaro, porque já tem aí algo colocado, né? Uma novidade, por exemplo, como o Tarcísio, né? Seria algo incerto para alguém da história política do Lula
confrontando com um sujeito muito técnico que está no auge, né, da política, né, com uma memória bastante aguçada, comandando um estado da importância. Seria, na tua visão, o melhor adversário para o Lula nesse momento o Bolsonaro? Kleber ergueu a mão, quer falar antes, Kleber? Não, desculpe, tá. O Caféu, eu acredito que o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro. E eu acho que eles têm essa percepção também. O Bolsonaro tem um desgaste, ele é o maior líder da direita, da oposição, aonde a gente faz pesquisa, que a gente está medindo candidatos, Senado, governo, quando a gente coloca uma informação na pesquisa, não é induzir, mas é tirar o sentimento da população. Quando a gente informa, depois que aferir o voto, tudo mais, que a gente identifica, esse candidato aqui é apoiado pelo Bolsonaro, ele performa melhor. Se ele tinha lá 25, 28 intenção de votos, na hora que o eleitor é informado que aquele candidato é apoiado pelo Bolsonaro, ele sobe 5, 6 pontos nessa informação. Então, assim, é o maior cabo eleitoral do país, sem dúvida. Eu acredito que o candidato que receber a bênção aí do Bolsonaro na disputa presidencial vai muito forte mesmo. E vamos pensar no Tarcísio, o governador do maior estado do país, o coração econômico da nação, uma pessoa técnica, capacitada, que tem trânsito em todos os lados, ele apazigua uma situação de rivalidade. É um desastre. Se Tarcísio for escolhido, na minha opinião, é um desastre para a campanha petista. Tem os outros nomes da direita que vão performar bem também nas pesquisas e que têm poder para crescimento, mas hoje o Tarcísio, na minha opinião, seria o favorito. E o Tarcísio, ele tem esse componente de atrair um pouco o centro, né? Que o Bolsonaro já não tem, né? E se ele tiver a bênção do Bolsonaro, aí vai embora. Por sinal, né, Kleber? Eu acho que o Tarcísio só vai mesmo se o Bolsonaro disser, é você, né? Porque se ficar naquela história que vai alguém do membro da família dele, o Tarcísio não deve arriscar, né? Porque ele tem uma eleição praticamente ganha aqui no estado de São Paulo. Em São Paulo tá tranquilo, né, Café? São Paulo tá tranquilo, ele tem que ir com muita segurança. Mas teria que ser aquela coisa, né? O Bolsonaro chegar, esse cara é meu candidato. Como ele fez aqui em São Paulo. Exato, porque o Tarcísio realmente ele tem esse espaço além do Bolsonaro. Ele consegue... ele tem que ter uma proximidade e uma distância muito estratégica para ter o bolsonarista com ele e ao mesmo tempo ampliar. Eu acho que aí é o grande problema, né? Porque o bolsonarista radical, esse não gosta muito do Tarcísio hoje. Sim. Ele já está se distanciando. É curioso isso, né? Mas faria o voto útil, né? Contra Lula ou contra o PT. Ele jamais votaria no PT. Exatamente. Então ele migraria para o Tarcísio, mas meio que contrariado. É por aí, né, Júlio? Porque não há unanimidade em nenhum deles, né? Não, nenhuma. Claro, o bolsonarista raiz, vamos dizer assim, ele quer o Bolsonaro, pronto. Ou alguém com o sobrenome Toda Bolsonaro. hora eles falam assim, se não for o Bolsonaro, é que alguma coisa deu errada. Essa é a expressão que eles usam. Isso. Opção A, B e C, Jair Messias Bolsonaro. Eu dou até risada quando eu escuto isso. Mas é o que o pessoal diz, né? Mas assim, não podendo o Bolsonaro, não revertendo essa situação dele política, claro, esse eleitor do Bolsonaro jamais vai votar no PT, não vai. Então, quem vier com a benção do Bolsonaro já larga bem, já traciona, já sai com força, entendeu? E no caso do Tarcísio em específico, ele sai com a força do Bolsonaro e ele sai com o capital político dele também, porque ele é um excelente governador, ele tem uma questão de organização, comando, que a população vamos falar, o eleitor que nem é Lula nem é Bolsonaro, consegue enxergar dele sendo um presidente que vai aceitar ajuda, conselho, etc., mas ele vai ter vida própria, é o governo dele. É verdade. E a questão aí do Tarcísio, ele tem esse trânsito também, né, que foi aí colocado. Naturalmente vai depender mesmo dessa bênção. E eu acho que ele atrai um eleitor que na última eleição migrou para Simone Tebet, né, porque não queria nem Lula, nem Bolsonaro e acabaram votando com alguém do centro. Bom, o Júlio César fica conosco, ele que é diretor da Agile Pesquisas. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e depois, o Kleber, eu quero que você trace um paralelo com os outros candidatos, né? Inclusive essa semana o Bolsonaro esteve com o Caiado, né? Ele não visitava
Goiás desde de quando ele era presidente da República, né? E ali uma tentativa de fazer um acordo para sucessão governamental lá em Goiás. E claro que o Caiado quer também acenar com o Bolsonaro, inclusive falando de anistia, de salvo-conduto, uma série de coisas que podem atrair o Bolsonaro. Os Café com Política, nossos encontros de todas as sextas-feiras para passarmos a limpo, né, a política da semana, a projeção, análises, debates. Aqui na bancada comigo, hoje João Jabor está de folga, Kleber Santos está conosco e também Ricardo Bizarra. E quem é o nosso convidado de hoje é o Júlio César de Pieri Sanches, ele que é diretor da Agile Pesquisas. Kleber, vamos traçar um cenário, né? Como você colocou, né? Você fez Lula pelo Lula, Bolsonaro. Vamos trazer agora, a gente falou muito do Tarcísio, vamos falar do Tarcísio. Você fez uma fofa aí, né? Isso. Fraquezas, oportunidades, fortalezas e ameaças. Vamos ver o que você tem de pontos fortes e fracos aí para a gente entender esse perfil do Tarcísio. A nossa tradicional SWOT. SWOT, fofa para o português. Exatamente. Bom, o Tarcísio, forças, ele carrega prestígio de gestor técnico com apoio do Bolsonaro, tem desempenho alto no segundo turno contra o Lula, e o apelo forte com evangélicos e empresários. Então, são pontos fortes do Tarcísio. Esteve ontem, inclusive, na marcha lá em São Paulo. Exatamente. E demonstra esse flerte, né, principalmente com os evangélicos. Fraquezas, nacionalmente ainda pouco conhecido, e ele também não tem um partido com base forte nacional, como o PSD, por exemplo, Ele está no Republicanos. Embora se fale que ele mude de partido, mas no Republicanos ele não teria essa base forte ainda tão expressiva. E falta narrativa popular ou emocional ainda. Ele é um técnico, mas falta esse carisma, essa conexão. Então eu coloquei competitividade atual do Tarcísio, média, potencial de crescimento, alto, caminho para crescer, se projetar como um novo sem os erros do velho. E aí, Júlio, é um pouco por aí mesmo? Você imagina que o Tarcísio, dada a sua desenvoltura e tudo mais, ele poderia atacar, né, anular esses pontos negativos? E qual seria o papel do Kassab nesse jogo? Porque o Kassab dá sinais dúbios, né? Porque de um lado ele é governo com o Tarcísio, do outro é governo com o Lula, mas ele traz o Eduardo Leite do PSDB para o seio do partido dele, que é também um pré-candidato, né? Que aí dá um trevo. O Kassab, ele é articulado, né? Ele transita em todas as áreas, ele é um mestre nessa área política, né? E lembrando, só aproveitando aqui do nosso estado aqui, ele tem o Ratinho, né? Ele tem o Ratinho no partido. E nós vamos falar dele já já. Então, tá bom. Mas vamos lá. O governador de São Paulo, os pontos fortes dele, eu acho que catapultam ele para o crescimento. Porque o que tem que acontecer? Você tem um gestor que sabe organizar as coisas e sabe tocar uma casa. O que o Brasil mais precisa para o próximo presidente é alguém que coloque a casa em ordem, porque está bagunçada. Não é que vai ficar, já está bagunçada. Então, eu acho que esse apelo de capacidade é o que o próximo candidato a presidente tem que apresentar e tem que mostrar números. Eu sei fazer e eu já fiz. Tarcísio, os governadores da direita, né? A gente tem os demais governadores. E essa questão dos pontos fracos, apontado nessa análise do Kleber, são pontos fracos que você consegue dissipar. Porque a projeção nacional, isso vai acontecer com o candidato da direita, seja ele qual for. Aí o apelo popular sentimental, a gente tem que entender, eu não conheço, a gente tem que entender a história de vida do Tarcísio, né? Porque dali você constrói um filme, uma apresentação do que como que foi a infância, como que é a história de vida dele, e aonde ele chegou e aonde ele pode chegar, você entrega esse apelo emocional, porque o brasileiro, ele é muito sentimento, E ele não é neófito também, né, porque ele já participou da campanha, ele teve que lidar com a questão democrática. Quem que era Tarcísio no estado de São Paulo? E ele conquistou, fato. Bauru, por exemplo, ele conquistou 60% do eleitorado,
Então ele já sabe esse lado, né? Eu acho que aí já foi dado um encaminhamento aí para essa questão dele, né? E aí eu acredito que se tiver a bênção do Bolsonaro, talvez ele migre para o PL. Aí eu acho que ele não fica no Republicanos, até porque é o partido que vai ter mais verba, é o partido que tem mais relevância e certamente vai ter também um nível de penetração nacional em prefeituras, com candidatos ao Senado e tudo, porque não podemos nos esquecer que a direita, ela quer formar também um grande Senado, né? Porque tem uma janela aberta da renovação de 2/3, né, do Senado Federal, né? Então acho que aí vai pesar também, né, Júlio? Sem dúvida. É o partido ideal. Estrutura nacional, a estrutura financeira, essa questão do Senado, eles estão organizados. Aqui no Paraná está muito bem organizado. Os candidatos considerados da direita, os que despontuam nas pesquisas. Então, eu imagino que nos outros estados não estejam diferentes. Ele vai ter uma situação da estrutura política confortável para governar, virando presidente, né? E aí um bom nome para ser vice seria a Michelle, né? Ela quer ser candidata a senadora, mas pode ter ali o caminho. Vamos falar do Fernando Haddad nessa mesma linha do fraquezas e fortalezas e a análise SWOT que você fez. Tá, o Fernando Haddad, forças, ministro da Fazenda, que dá visibilidade, reconhecido por alguns setores como ponderado, já foi candidato à presidência e ficou conhecido nacionalmente. Fraquezas, ligação direta com o PT, com Lula, aumenta sua rejeição em parte do eleitorado. Essa imagem também de fraqueza, de indeciso, dificuldade de empolgar emocionalmente a população, desempenho fraco em campanhas eleitorais anteriores e associado a medidas econômicas impopulares. Competitividade dele atual, baixa. Potencial de crescimento, médio. Caminho para crescer, ganhar mais protagonismo público com resultados positivos na economia e reforçar a imagem de responsabilidade, equilíbrio e modernização e se distanciar sem romper da figura do presidente Lula. E aí é o grande lance, né, o Júlio? Se quiser pôr ele na tela aqui. Ô Júlio, eu estive numa palestra com o Mailson da Nóbrega, né, a questão de 15 dias, e ele coloca um histórico do que vem acontecendo com o país e ele coloca a necessidade de ter um grande líder. Quer dizer, na visão dele, do ponto de vista econômico, nós estamos chegando num ponto em que pode ter uma necessidade de uma reforma muito forte, né? Quer dizer, nós estamos indo para um nível de gastos públicos que vai ficar insuportável. 96% do recurso público já é vinculado e pode chegar a 100%. E ele lembra na história a ruptura que aconteceu em 1964, que nós tivemos o PAEG, que foi comandado pelo Roberto Campos e foi exitoso, levou o país até ter crescimento de 2 dígitos no fim da década de 70. Depois ele colocou a ruptura que aconteceu necessária com a inércia da inflação do Plano Real, e ele reputa também um terceiro momento, que foi com o Michel Temer, com a reforma trabalhista, com o teto de gastos. E ele entende que do jeito que o país está indo, será necessária uma quarta ruptura. Só que, como ele coloca no final da palestra dele, e a dúvida, quem é que vai liderar? Nesse aspecto, voltando ao Tarcísio, ele teria essa capacidade. Você acredita que o Haddad estaria no mesmo caminho ou não? Eu acho que não. Não consegue. Não tem. O Haddad é gelado. Ele não agrupa. Não, o Haddad tem o apoio do pequeno grupo da esquerda. Nem a totalidade da esquerda apoia Haddad. E ele, não vejo, não conheço nada, mas não vejo no Haddad essa figura que... Porque tem que bater no peito e falar assim, eu assumo a responsabilidade, o caminho das mudanças vão ser amargas nesse início, porque toda mudança gera um desconforto, tem que ter peito para fazer e tem que ter retaguarda, tem que ter apoio. Porque se você não tiver firmeza na sua decisão, conhecimento naquilo que você está querendo entregar e ter um apoio amplo, você não consegue. Você não consegue. Então, eu não enxergo no Haddad essa figura para fazer essa quarta reforma que o país precisa. Não tem como não acontecer. Bom, nós temos outros quadros, né? Você citou há pouco, Júlio, a questão do Ratinho Júnior. Ratinho Júnior
faz uma entrega no Paraná, que aparentemente é aceitável, né? Tem uma boa reputação. Acredito que se ele pudesse ser candidato à reeleição, estaria também reeleito, como o Tarcísio, mas vem de um estado fora desse eixo político mais relevante, né, que é São Paulo, Rio e Minas, né, normalmente situa por aqui, não obstante você ter o Lula, que veio de fora, mas fez a sua carreira política aqui em São Paulo. Nós já tivemos outras oportunidades, a Dilma e tudo mais. O que você traz aí também nessa mesma leitura do Ratinho Júnior, Kleber? É do PSD, partido com o maior número de prefeituras no Brasil. Tendo o Kassab também. Do Kassab, exatamente. Bancada expressiva na Câmara e presença no governo federal com 3 ministérios, né? Tem baixa rejeição, apelo de gestor novo e boa imagem ali no Sul, particularmente no Paraná, e o Júlio sabe bem disso. Chegou a parece-me quase 20% de intenção de voto no MDA-CNT, alguma coisa assim. Fraquezas, pouco conhecido no Norte e Nordeste, ainda sem identidade nacional clara, precisa ser protagonista em temas nacionais. Competitividade atual média, potencial de crescimento alto, caminho para crescer. Usar o PSD como plataforma nacional e se consolidar como terceira via popular e conservadora. E o pai dele pode ter um papel também nessa, né, Júlio? Que é o Ratinho tornar o Ratinho Júnior conhecido nacionalmente, se o Ratinho pai colar na campanha dele, né? Eu tenho certeza disso. É o maior trunfo do Ratinho. Ele é um excelente governador. Aqui ele tem a base aí de 75%, 80% de aprovação do seu governo aqui no estado. Se for candidato ao Senado, não viabilizar a candidatura a presidente, uma vaga é do Ratinho, o resto aqui que brigue pela vaga que sobra, mas aqui o que a gente escuta aqui no Paraná, né, é assim, está fazendo todo o possível para viabilizar o seu nome para ser candidato. E entre os pontos fracos e fortes, né, que o Kleber apontou aí muito bem apontado, a fraqueza dele, que seria a baixa visualização a nível nacional, você tira com um partido muito grande e você tira com um cabo eleitoral que é absurdamente... Hoje você fala Ratinho a nível nacional, o pai, né? O Ratão, vamos falar o pai, todo mundo sabe quem é. Então você imagina uma situação onde você pega o apresentador de TV, o dono de uma série de canais de comunicação, rádios, TVs, e essa pessoa indo fazer a campanha para você. Eu acho que ele resolve essa situação de pouca visibilidade nacional com muita tranquilidade. Agora, Júlio, só para fechar com o Ratinho, se a gente fosse classificá-lo no espectro ideológico, ele estaria mais para o centro do que para a direita? Dependendo da entrevista que você escuta do Ratinho, parece que ele é direita, mas dependendo da entrevista, ele é centro. Mas ele não representa aquele centrão fisiológico lá, não é esse? Não seria rotulado como alguém do centrão. Não. Se tiver que ser rotulado, eu acho que ele seria mais rotulado à direita do que centro. Mas também num discurso de campanha, numa apresentação como candidato, seria uma pessoa equilibrada e talvez da mesma forma do Tarcísio, uma pessoa que equilibra as animosidades para todos os lados. Ele é uma pessoa com potencial. Agora, o Caiado já foi o primeiro que se antecipou, não esconde o seu desejo, né? Inclusive vem flertando com o Bolsonaro, dizendo que vai, se for eleito, anistiá-lo, etc. Como eu coloquei essa semana, recebeu o Bolsonaro lá no estado de Goiás, ele quer fazer o sucessor dele, que é o Campos, se eu não me engano, que é o vice, né, dele. E aí, o que você analisou do Caiado, Kleber? Caiado, forças, boa imagem como governador de Goiás, apelo com o agronegócio e a direita moderada, perfil conservador não radicalizado. Fraquezas, baixa visibilidade nacional, fraco desempenho nas pesquisas e rejeição entre jovens e eleitorado urbano. Ele ainda não tem ele ainda tem essa resistência. Competitividade atual baixa, potencial de crescimento baixo-médio, caminho para crescer, ser uma ponte entre o bolsonarismo e o centro liberal.
E agora, Júlio, é evidente que a gente não sabe se ele está fazendo toda essa pré-campanha já para se posicionar como um nome nacional e depois tentar, por exemplo, o Senado, ou se ele vai ser uma Simone Tebet aí nesse contexto geral, né? Puxando alguns votos daqueles que não querem o indicado pelo Bolsonaro e o indicado pelo Lula, ou o próprio Lula, né? Qual é a tua leitura aí? A minha leitura, eu acho, nessa segunda, a opção do Senado. Acho que ele se coloca como um candidato da direita, apoiado pelo Bolsonaro, sim, mas eu vejo que a maior dificuldade dele, sem nem fazer essa análise que o Kleber fez, que está corretíssima, mas é porque ele tem outros 2 players na frente dele, se tiver que ser escolhido. Vamos por eliminação? Não é o Bolsonaro, é o Tarcísio. Não é o Tarcísio, o próximo da lista é o Caiado? Eu acredito que não. Acho que essa é a maior dificuldade dele. É um bom governador, a gente vê pesquisas que ele tem aprovação alta, a gente não escuta problemas de corrupção no Estado, é uma pessoa que enfrenta muito a questão de segurança pública, é um excelente governador, está reeleito senador, mas está colocando o nome à disposição. Se não der o plano A, B, C e de repente for ele vai conseguir. O candidato que for da direita, do lado do Bolsonaro, eu acredito que vai dar muito trabalho, vai entrar para disputar para valer mesmo. É que antes dele você tem outros candidatos com maior aceitabilidade na própria direita, vamos dizer assim. E aí, nesse contexto, o Zema parece ser o último colocado aí, né, Kleber? Olha, o Zema, forças, governador de Minas Gerais, estado-chave nas eleições, apelo liberal e antipolítica tradicional, boa avaliação administrativa em Minas. Fraqueza, perfil apático, com baixo carisma, partido sem estrutura nacional, comunicação fria, pouco emocional. Competitividade atual baixa, potencial de crescimento médio, caminho para crescer, se tornar o plano B discreto, principalmente da elite econômica. E eu acho que essa falta de empolgação, né, Júlio, que inibe um pouco que o Zema possa ter essa relevância nacional, né? Bastante difícil. Excelente governador, organizou o Estado, pelo que mostra lá, o jeito que ele pegou, o jeito que ele está entregando, mas eu acho difícil, bem difícil. E alguém da família Bolsonaro, o Kleber, rapidinho? A Michele. Você tem a Michele? Vamos falar dela, porque Flávio, dá a impressão que o Bolsonaro vai tentar alguém da família também, porque aí você colocaria de fora Tarcísio e todos esses outros aí. Fala um pouquinho da Michele. Olha, Força é a figura mais carismática do bolsonarismo hoje, consegue mobilizar tanto evangélico quanto mulheres conservadoras, tem boa imagem pública, é vista como honesta, sensível e religiosa, não tem rejeição alta, mesmo entre parte dos não bolsonaristas. Fraqueza, sem experiência política ou administrativa, forte dependência da imagem do marido, pode enfrentar resistência de setores mais moderados, tem pouca desenvoltura em debates e entrevistas longas. Competitividade atual, média, potencial de crescimento alto, caminho para crescer. Se conseguir construir uma imagem própria, equilibrando a herança do Bolsonaro com uma postura mais conciliadora e feminina, pode se tornar o nome mais forte da direita no segundo turno, especialmente contra o Lula. Agora, Júlio, você acredita que o Bolsonaro indicaria um desses nomes que a gente levantou ou alguém da família dele? Nossa, eu acho que por gosto do Bolsonaro ele colocaria alguém da família. Só que eu acho que não seria a melhor escolha. Na minha opinião, não seria a melhor escolha. Que aí seria o Eduardo, o Flávio ou a própria Michele, né? Então, a própria Michele, Eu acho que teria que construir... seria uma campanha mais difícil, na minha opinião, do que apoiar um Tarcísio, um Ratinho, um outro candidato com experiência na área política e na área de gestão. E para mim seria mais pesado. Uma composição para ser vice-indicado pelo Bolsonaro já resolveria em parte o problema, né? Acalmaria todo mundo, ia ter que ficar explicando muita coisa durante a campanha, mas é mais fácil estar ali como vice do que cabeça de chapa, sem dúvida. Muito bem, esse foi Júlio César de Pierre Santos. Júlio, mais uma vez, obrigado aí por participar conosco, foi uma alegria tê-lo aqui, claro, em breve vamos ter novas participações suas aqui no Café com Política. Um ótimo fim de semana para você. Obrigado, só para finalizar, agradecer a participação, o Café, o Bizarra, Kleber,
Um abraço pro João, que está de folga aí. E só uma informação, não sei nem se eu vou estar dando uma break news aí. Eu vou participar de um congresso que vai ter em agosto aqui no Paraná, que é um congresso relevante sobre política, marketing política, etc, etc. Para minha surpresa, o Kleber é um dos palestrantes, hein? Parabéns, Kleber. Tem que avisar os amigos, pô. Ele tá nacional agora. Estaremos aí em Curitiba. Tá Curitiba vai ser um grande evento Curitiba, mesmo. Inclusive com a participação de desembargadores do Tribunal Eleitoral. Vai ser muito bacana, viu, Júlio? Você vai estar lá? Vou estar lá. E eu, na hora que eu fui ver ali os preletores, falei, não é possível. Vou ficar pertinho do Kleber lá para aparecer. Vamos tomar um café lá. Muito bom. Obrigado, parabéns gente. a ambos. Estar com vocês. Por isso que vocês estão nesse time aqui, dada a relevância que vocês têm. Júlio, um abraço para você. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado Kleber, mesmo. Obrigado pela participação e o seu curso bombando aí na internet. Bombando. Logo terei novidades aqui no Café com Política. Um grande abraço a todos. Abração, Júlio. Um abraço a todos que estão nos acompanhando nessa manhã. Muito bem. Bom, o Café com Política fica por aqui. Na semana que vem, um novo episódio a partir das 7h30 da manhã. Perdeu alguma coisa desse bate-papo? É só procurar na 96 FM Bauru ou no JCNet no YouTube. Você terá o conteúdo na íntegra logo depois do nosso programa. Bom, eu venho amanhã, 7 horas da manhã, com o Economia 360. Vou trazer amanhã o Ivan Mouta. A gente vai falar um pouquinho do varejo, como é que você posiciona a sua marca diante de tantos desafios agora, com taxa de juros mais alta e tudo mais. E fora, todo o resumo da economia da semana e agenda econômica também. Segunda-feira eu volto com o Bizarra no Cidade 360 e sexta-feira que vem no Café com Política. Tudo bem, Bizarra? Tudo bem. Muitos shows esse fim de semana. Maravilha. Você tá repleto ocupado? de casamentos. Você tá ocupado? Não, mas pra você nunca. Né? Então tá Tem bom. algum convite? Tem. Depois eu faço no então pessoal. Tá bom, combinado. Tchau. Você ouviu Café com Política. Sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.